vou falar agora a respeito de um caso grave, hein? Os suínos, os porcos, né? Os suínos aqui no estado do Piauí estão sob risco. Risco de uma doença que surgiu no Ceará. E agora as autoridades em saúde, de vigilância sanitária, estão preocupadas em fazer bloqueios e evitar que o problema chegue aqui. Vou falar com a repórter Gorete Santos, ela está ao vivo e traz informações para nós. Gorete Santos, qual é o risco real disso prejudicar a criação de suínos no Piauí? Boa tarde para você. Boa tarde, Jossa. Você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. É um risco porque o estado do Piauí é um dos 10 estados brasileiros classificados pelo Ministério da Agricultura como não livres ainda da peste suína, que foi a doença que foi diagnosticada lá no estado do Ceará, numa propriedade, há um foco, o rebanho inteiro terá que ser sacrificado, a propriedade isolada por enquanto, e aí a medida agora é correr contra o tempo aqui no estado do Piauí para evitar que a doença chegue até aqui. A gente tem uma entrevista com o gerente de defesa animal da ADAP, Idílio Moura, trazendo algumas recomendações para os criadores, inclusive a respeito da notificação que deve ser realizada para a ADAP. É importante frisar que o estado do Ceará é um estado vizinho nosso aqui do Piauí e foi detectado agora um foco, confirmado um foco pelo Laboratório Nacional Agropecuário, Lanagro, de Minas Gerais, um foco de peste suína. Nesse foco do estado do Ceará já estão sendo tomadas todas as medidas necessárias, conforme determina o Ministério da Agricultura, conforme determina o plano de contingência para a peste suína, e esperamos que esse vírus não chegue aqui no estado do Piauí. Nós alertamos aos produtores do Piauí que nos comunique imediatamente toda e qualquer mortalidade de animais, principalmente suínos jovens, animais com paralisia de membros, animais caídos, né, que comunique com hemorragias, que comunique a ADAP para que nós possamos realizar a investigação epidemiológica, coletar material e encaminhar para o laboratório para um diagnóstico laboratorial preciso. Agora, o que de fato é essa doença? A gente vai entender mais a respeito disso agora com o presidente do Conselho de Medicina Veterinária, Anísio Neto, está aqui conosco, que traz informações para a gente sobre o risco, sobre a gravidade da peste suína. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Cidade Verde. Como muito bem frisou o colega Idílio, nós tivemos em contato com ele hoje, há essa preocupação de fazer essa vigilância no rebanho suíno no estado do Piauí. E a peste suína, ela é uma doença viral, um vírus, um RNA vírus da família Flaviviridae, é uma doença de alta morbidade e de alta mortalidade. Uma doença que se propaga com muita rapidez e que ela não é uma zoonose, é uma doença infecto-contagiosa, mas que leva um impacto econômico muito grande às criações de suíno. E isso resulta em diminuição das importações, em redução de consumo, em redução de rebanho, enfim, impacta diretamente o setor agropecuário, que é um setor que vem trazendo divisas para o Estado. E isso nos remete a uma preocupação, a necessidade de fortalecimento das agências de defesa agropecuária e do nosso Ministério da Agricultura. A nossa classe política precisa estar atenta à importância das medidas preventivas, das medidas profiláticas, e essas medidas preventivas e profiláticas vêm através de uma agência de defesa forte. E isso é o que necessita. Como o doutor Idílio citou na sua entrevista, a importância do inquérito sorológico, a importância da comunicação, até mesmo porque a peste suína é uma doença de notificação obrigatória pela OIE e daí a sua importância. Precisamos estar atentos com a vigilância na entrada de animais no estado do Piauí, fortalecimento das barreiras, tanto das barreiras fixas como das barreiras móveis, dar as condições necessárias para que os agentes de defesa, os nossos fiscais agropecuários, possam desempenhar o seu papel a contento e sensibilizar a nossa classe política. Esse é o papel do Conselho e nós estaremos emitindo comunicados aos nossos colegas, emitindo à nossa classe política, emitindo à nossa secretária de Agricultura, a nossa bancada ruralista, para que eles se empenhem
empenhe em fortalecer a nossa Agência de Defesa Agropecuária para que os fiscais, munidos dessas condições de logísticas, possam desempenhar a contento e prevenir o estado do Piauí que a peste suína chegue ao nosso estado. Ela já está no Ceará, ela pode chegar ao Piauí a qualquer momento. E para que ela não chegue, é necessário que a Agência de Defesa Agropecuária tenha as condições necessárias para que os seus fiscais consigam desempenhar o seu papel, porque as condições técnicas, o nosso quadro de médicos veterinários do estado do Piauí possui. Precisam dos meios de logísticas para que possam trabalhar a contento e desempenhar sua função a contento. Joelson, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Doutor, esse bloqueio ele não pode ser feito através de vacinação? O Nordeste falhou ao não cuidar bem, pela experiência que o senhor tem, dessa vacinação que poderia proteger os suínos? Olha, a peste suína clássica, ela é uma enfermidade que não é controlada via vacinação, porque ela é feita porque o vírus da vacina é um vírus vivo. Então você tem que ser uma vacinação assistida. Isso foi feito no ano de 2001 pelo Ministério da Agricultura. Qualquer medida vacinal deve ser conduzida pelo Ministério da Agricultura. No caso, as medidas são profiláticas, são de monitoramento e são de eliminação dos focos. Então, o foco, quando é identificado, ele deve ser eliminado, ou seja, todos os animais sacrificados, tanto na área focal como na área perifocal. E, para isso, a Agência de Defesa Agropecuária, que é o órgão executor dessas ações do Estado, possui um quadro de fiscal capacitados e conhecedor de todo esse cenário. Medidas de vacinação devem ser protagonizadas pelo MAPA, e aí é uma esfera maior a nível de Brasil. Eu não sei se respondi a contento o seu questionamento, Joelson. Foi claro, sim. Muito obrigada, então, Anísio Neto, ele que é presidente do Conselho de Medicina Veterinária. Joelson, só reforçando, eu conversava antes com ele, perguntava, inclusive, se pode acometer os humanos essa doença. Ele me disse que por ser uma zoonose, aliás, por não ser uma zoonose, né, não há um risco humano, mas há todos os perigos, todos os riscos que ele já esclareceu aqui para os rebanhos. Joelson.